o versículo 4. Eu vou deixar um louvor aqui para me louvar no final. Um louvor que ele é antigo, eu gostava muito de louvar esse louvor antigamente. Antigamente, eu digo, não é 60 anos atrás, não. É tempo atrás, né? O hino era assim, o louvor era assim. Existe um Deus no céu, que a letra e o papel não pode descrever. Quem já ouviu esse louvor? Não dá para imaginar, não dá para comparar seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Amém? Amém. Então a gente logo aí, amém? João capítulo 4, somente o versículo 4, para você não demorar. Só o versículo 4 fala de uma grande necessidade que Jesus tinha. Interessante, né? Ele, por ser Jesus Cristo, Filho de Deus, é bem certo que não deveria haver nenhuma necessidade da sua parte. Ele tem tudo, Ele é tudo, Ele pode tudo, todas as coisas. Mas Ele teve uma necessidade, nós vamos entender que necessidade foi essa, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e é necessário passar por Samaria. Vamos repetir junto? É necessário passar por Samaria. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Pode tomar o seu assento, desobre as suas mãos e dê a melhor salva de palmas para essa palavra. E ela é apta para decidir os propósitos e pensamentos do coração. Louvado seja Deus. Tem um tema ali, amado. Se você se agradar daquele tema ali, você pode ter certeza que você sai daqui vitorioso. Aleluia. Antes de falar dessa palavra, eu quero te dizer que canto, na época de Cristo, era um jarro de barro, e ele tinha duas asas, que chamam de asas, né? Que eram alças, né? E ele era feito de barro. Aquele cântaro ali, quem carregava aquele cântaro ali, naquela época, ali no livro de João, capítulo 4, era uma mulher samaritana. Dentro daquele cântaro, naquela ocasião, cabia em torno de 15 a 20 litros de água. É o que ela todo dia, ao meio-dia, ia da beira do poço, da fonte de Jacó para buscar. Ela levava muitas coisas não muito boas dentro daquele campo. E se você hoje tomar posse dessa palavra, aleluia, eu, tomando posse dessa palavra, eu posso ainda ter no meu canto alguma coisa que eu preciso deixar para trás. Amém. E nós precisamos deixar algumas coisas para trás. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor, ela vem dizendo aqui, no versículos, capítulo 4, no versículo 1, que Jesus ele deixou a Judéia e foi para a Galiléia. Se nós pegarmos o mapa da trajetória de Cristo, do seu ministério, ou seja, se nós pegarmos o mapa da Terra Santa, louvado seja o nome do Senhor, vamos perceber que a Judéia, ela ficava na parte de baixo e a Galiléia na parte de cima. E naquela ocasião, havia outros caminhos que levavam diretamente para Samaria. Mas todo judeu que saía da Judéia para a Galiléia, ou seja, com a intenção de ir para Samaria, ele não apanhava de maneira nenhuma, ele não ia pelo caminho do meio. Por quê? Porque o caminho do meio levava ele para Samaria. Todos nós sabemos dessa situação que houve entre até os dias de hoje, entre os samaritanos e os judeus, que eles não se davam de maneira nenhuma. E todo judeu, quando saía da Judéia para a Galiléia, havia outros caminhos, inclusive eu até fiz algumas anotações aqui de alguns caminhos, louvado seja o nome do Senhor, mas ele não tomava o caminho
percurso da Judéia para a Galileia, ele não passava pelo caminho do centro, porque esse caminho do centro levava ele diretamente para a aldeia dos samaritanos. Como eles não se davam, o judeu ele preferia passar por caminhos mais longos, mais distantes, tão somente para não entrar em Samaria. E isso era uma discórdia bem teológica, doutrinária. Isso já vem de muito tempo, isso já vem desde o princípio da monarquia, que eles não se davam de forma nenhuma, por conceitos teológicos. Vai adiantar a gente tentar entrar nisso aqui agora, que é coisa muito longa. Vai ter que entrar lá nos monarcas, nos reis, na monarquia, vai puxar muito. Nós não estamos aqui para isso. Eu vim aqui para te dizer que hoje é noite de deixar o cântaro de lado. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas para a gente entender um pouquinho o relato, né, que nós acabamos de ler, se você quiser acompanhar comigo, fica à vontade. No livro de Deuteronômio, no capítulo 27, você pode abrir lá. Abrindo esse livro, você vai entender um pouco dessa questão entre os samaritanos e os judeus daquela ocasião. Livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 11. Eu vou puxar aqui na minha, porque se eu conseguir ler aqui, eu leio aqui. Se eu não conseguir ler aqui, eu leio na tela. Deuteronômio, capítulo 27. Deixa eu ler. 27, versículo 11. Eu vou ler aqui porque é melhor para a minha vista, amém? Diz assim a palavra de Deus: e Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo, amém? E Moisés, quando houver de passar o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim para abençoá-los, o povo. Quem estaria lá? Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. Aí ele continua: e eles estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar Rúben, Gad, Azer, Zebulun, Dan e Naftali. E os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição na abominação do Senhor, obra da mão de artifício, e a puser em lugar escondido. E todo o povo respondeu, dizendo, dirá amém. Agora você vai comigo, mesmo livro, capítulo 28, louvado seja o nome do Senhor, versículo 1, que diz assim, capítulo de 28, versículo 1, mesmo livro de Deuteronômio: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, os crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Aleluia. Bendito o teu cesto, a tua maçadeira. Aleluia. Bendito será ao entrares e bendito será ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Só que aí. Aleluia. Aleluia. O povo tinha que adentrar a terra que era prometida por Deus. E Deus aqui, Ele manda que eles procurem
Os samaritanos que diziam que o lugar de adorar era no monte, Gerizim, e os judeus que diziam que o lugar de adorar a Deus era no templo, em Jerusalém. Quem está com razão nisso aí? Aleluia. Não vamos entrar nisso não, mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, oh aleluia, é por isso que no livro de João capítulo 4 que nós lemos, clareia de forma bem dificada na nossa mente que Jesus Cristo teve a necessidade de entrar em Samaria. Jesus Cristo, quem era Jesus? Jesus era um judeu. Jesus Cristo teve a necessidade de entrar em Samaria. Escuta uma coisa, um dia Jesus Cristo ele sentiu a necessidade de entrar na minha vida, na sua vida, para quebrar protocolos, quebrar regras, quebrar princípios, aleluia, para que eu e você o seguíssemos e fôssemos os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade. Na minha condição, na minha opinião, o verdadeiro adorador, o lugar onde deve se adorar, aleluia, é dentro de si, é em espírito e em verdade, aleluia. Aleluia. Jesus teve a necessidade de entrar em Samaria. Aleluia. Aleluia. Passado o tempo, como tudo passa, Glória a Deus. Jesus Cristo, ele sai da Judéia, vai para a Galileia, e no versículo 4, a Bíblia diz que ele, 3, deixa a Judéia, vai outra vez para a Galileia, e no 4 diz que era necessário passar por Samaria. Uma cidade samaritana, estava ali aquela mulher samaritana junto à herdade de Jacó, dos seus pais, que deixou como um poço. Diz a Bíblia Sagrada que estava ali Jesus sentado, porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. E é interessante que no versículo 6, Aleluia, Deus. na parte B, diz a Bíblia que já era quase a hora sexta, já era quase meio-dia. Aleluia. Palestina, sol escaldante. Vem, sabe quem? Uma mulher samaritana, pobre e coitada, com cântaro na mão. Aleluia. Aleluia. Cheio de questões teológicas e teorias dentro daquele cântaro. Problemas pessoal, problema no seu casamento, digamos assim, entre aspas. Vem aquela mulher dissoluta, pobre e coitada, e ela vai apanhar água no poço de Jacó. E a Bíblia diz que Jesus Cristo estava sentado também ali naquele lugar. Aleluia. Ele foi de uma maneira bem proposital, porque Jesus não faz nada que não seja proposital para alcançar uma alma. Glória a Deus. Jesus Cristo estava sentado, conversando com aquela mulher, pastor, conversando, o senhor acabou dizendo que os judeus não se davam com o samaritano. Sabe o que me chama muita atenção? Porque Jesus sabia que ela não ia falar com ele, era uma regra, mas ele, como sendo Jesus, o Filho de Deus, aquele que não faz acepção de ninguém, para ele todos são iguais, a Bíblia diz que ele puxa assunto com a mulher samaritana. Aleluia. É um diálogo lindo, amado, é um diálogo de um santo, aleluia, sem nenhum pecado, sem nenhuma transgressão e iniquidade. É um diálogo de um homem puro, aleluia, limpo de qualquer iniquidade e transgressão, uma mulher pecadora. Ah, pastor, disseram para mim que eu não posso falar com aquela mulher porque ela é prostituta, ela é pecadora. Fala assim, irmão, mas fala como Jesus falou com essa mulher samaritana. Fala da intenção, a necessidade de Jesus entrar na vida dela, aleluia. E diz a Bíblia que ela tem Jesus Cristo, puxa o diálogo com ela. Vem comigo. Meio-dia, vem a mulher samaritana tirar água do poço. Aleluia. E Jesus fala para ela uma palavra assim: dá-lhe de beber. Jesus puxa o assunto, eu vou versículos por versículos. No versículo 7, Jesus puxa esse assunto com ela dizendo: dá-lhe de beber. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No versículo 9, Jesus
interessante, aleluia, que Jesus aqui, oh Espírito Santo de Deus, Jesus aqui ele responde, Aleluia. para ela da seguinte maneira: se tu, aleluia, conheceras o dom de Deus, a quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Glória. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? O que me chama a atenção é que ela fala para Cristo: como pode tu tirar água se o poço é fundo e tu não tem cordas, tu não tem caçamba? Aleluia! É interessante que ela está falando com o Criador, ela está falando com aquele que gera o milagre, que faz o milagre. Para Cristo tirar a água daquele poço, ele não precisava de caçamba, sabe por quê? Porque ele verdadeiramente ele é a água, aleluia. Ele é a água viva que estava falando para aquela mulher. Ela não estava conseguindo entender de maneira nenhuma o diabo, até onde o diabo que Cristo tinha com ela queria chegar. E ela diz: mas tu não tens corda, não tem caçamba, como podes tu tirar água do poço? Aleluia. Glória, glória. Aí é interessante que aqui ela faz um desafio, dizendo para Cristo: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Aleluia. Ela faz um desafio com Jesus Cristo. E eu estava tentando entender esse desafio que essa mulher fez com Cristo. Aí eu cheguei a uma conclusão que verdadeiramente a maneira que aquela mulher conversava com Cristo, dialogava com Cristo, é de paz, entender. Porque era uma mulher que não conhecia Jesus Cristo. Era uma mulher que não sabia quem era Cristo. Estava diante dele, mas não conhecia e não sabia quem ele era. Aleluia. E dando continuidade na palavra de Deus, a Bíblia diz que, no versículo 13, que Jesus respondeu e disse: qualquer que te der beber da água, tornará a ter sede. Jesus estava dizendo bem claro para ela que, ainda que alguém tirasse aquela água do poço e desse para ela, ela tornaria a ter sede. E a Bíblia vem falando que, no versículo 15, disse a mulher, se você olhar aí na Bíblia escrito, ou se olhar para vai estar escrito no versículo 15, capítulo 4, a Bíblia está dizendo assim: disse-lhe a mulher, olha o que ela fala. Sabe por que ela fala essa palavra? Aí ela já começa a reconhecer. Ela fala assim: Senhor, disse a mulher, Senhor, está lá, até por letra maiúscula, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não tenha. Nesse exato momento está começando ela a reconhecer Jesus. Aleluia. Que até antes ela considerava como um judeu qualquer. Até antes ela achava que era apenas um judeu, tentando dialogar com ela, a contradizer os embates que eles tinham um com o outro. Mas você observa que quando Jesus fala para ela, aleluia, que ainda que alguém tirasse a água daquele poço e desse para ela beber, ela tornaria a ter sede. Porque a água que Cristo estava querendo oferecer a ela era uma água que iria jorrar eternamente, aleluia, do seu ventre. Ela jamais iria voltar a ter sede. Então, quando ela entendeu tudo isso, ela começa a entender o diálogo, e agora Jesus Cristo, ao continuar dialogando com ela, ela diz: Senhor! Sabe o que está acontecendo aqui? Reconhecimento. Aleluia. Quem é que estava falando? Aleluia. Glória. Mas pastor, ela não começa manipulando assim, mas ela começa a reconhecer que quem estava falando com ela não era apenas um judeu, e sim o autor e o consumador da salvação. Aleluia. Todo ser humano que ouve a palavra de Deus, absorve a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, torna-se um conhecedor da palavra de Deus,
seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Essa mulher se rende. Disse Jesus: vai, chama o teu marido. Quando Jesus fala isso para ela, ela confessa. Aleluia. Olha o que diz. Disse Jesus, versículo 16: vai, chama o teu marido. Aleluia. A mulher reconhece e responde: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, aleluia, não tem marido, porque o que tiveste 5 maridos, e os que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Essa mulher começa a reconhecer outra coisa que Jesus, o judeu que estava falando com ela, que ele era verdadeiramente um profeta, que sabia que ela tinha 5 maridos, e antes de ela dizer, afirmou para ela: realmente, você tem 5 maridos, mas nenhum dos 5 são seu marido. Ela agora encontra com o Senhor dos Senhores, aquele que tem água da vida para dar a ela, e o verdadeiro profeta, o profeta dos profetas, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Aleluia. Glória a Deus. É interessante que eu fiz uma anotação sobre um versículo que eu estava lendo em casa, quando esta mulher confessa que realmente, naquele exato momento, quando ela fala e reconhece que Jesus é profeta, sabe o que está acontecendo ali? Ela já está começando a beber da água, não mais do poço, da água que Cristo estava oferecendo para ela. Porque a pessoa, quando começa a beber da água, aleluia, Aleluia. ela começa a esquecer do passado. Aleluia. A pessoa que bebe da água da vida eterna, que jorra da fonte da vida eterna de Cristo, ela esquece. Ela deixa para trás os seus erros, Aleluia. os seus encantamentos desse mundo, as filosofias vãs, os interesses próprios. A pessoa que bebe da água, ela nasce da água e do Espírito. Ela não consegue ter mais prazer do mundo. Ela não consegue mais ter vontade do mundo. É impossível, não tem como um crente cristão em Cristo Jesus provar da água da vida que é Cristo, e voltar a ter sede novamente, sede do mundo. Ele pode até tornar a ter sede da água natural, mas Cristo, que é água que jorra, vai tornar se jorrando eternamente dentro dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Eu fiz aqui, louvado seja Deus. Aleluia, Deus. Não apanhar, Glória a Deus. Aleluia. louvado seja Deus. Que tá, esse apanhado que eu fiz, ele está nesse versículo. No versículo mais abaixo. Louvado seja Deus. No versículo 16, quando disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Aleluia. Quando Jesus fala isso para essa mulher, ele se revela a ela como um profeta pessoal a ela. É uma revelação de Cristo. Faz a ela. Porque ele diz: olha, tu tens 5 maridos, mas nenhum dos 5 são seus. É uma revelação. Amados irmãos, entenda bem. É o próprio verbo, é a própria verdade encarnada em Cristo, revelando para esta mulher como um profeta verdadeiro, dizendo para ela o que ela precisava ouvir, a crédito de com quem ela estava falando. Jesus se apresenta em uma revelação pessoal. Aleluia. Glória. Ele diz para ela: eu sou
Deus. Oh, Espírito Santo. Versículo 23. Oh, Deus. Hoje eu termino isso aqui, né? Mas a hora vem. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque o Pai procura os tais que assim hoje. Você está aqui nessa noite? Glória a Deus. Você é adorador? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero te falar de algumas frases de adorador. O adorador inconsciente. O adorador inconsciente é aquele que precisa poupar. É aquele que tudo tem que se materializar. Ele vê e crê. Esse é o adorador inconsciente. Porque quando essa mulher pergunta para Cristo quem é os verdadeiros adoradores, Jesus fala para ele: em vós, em nós. Está escrito ali. Jesus diz para ela: nem nós, nem vós. Porque ela estava querendo entrar naquela questão dos samaritanos junto de Deus. Jesus não quis entrar nessa questão mais com ela. Você pode ver, lê o versículo, livro de João, capítulo 4, até o último versículo. Jesus não entra em detalhes do mundo passado. As questões teológicas entre os judeus e os samaritanos. A Bíblia diz que Jesus fala para os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e verdade. Porque na concepção daquela mulher, o verdadeiro adorador é aquele que adorava no monte de Gerizim. Na concepção dos judeus, os verdadeiros adoradores é aqueles que adoravam no templo de Salomão em Jerusalém. Mas na concepção de Jesus Cristo, o autor e consumador da minha vida, o verdadeiro adorador está em você, em espírito e verdade. Adore em qualquer ocasião. O vento está soprando, está adorando. A porta de emprego se fechou, eu não vou acreditar que ela vai se abrir outra. A enfermidade se mostrou no teu corpo e você entende ainda que ela encoste. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. Ela vai sair no tempo certo. O verdadeiro adorador é aquele que quando a luta dá mais ferrenha, mais difícil de suportar, ele chega na igreja, é o único que mais está alegre, adorando e exaltando. Ele já chega falando em línguas, ele já chega falando em mistério, ele já chega abraçando, adorando e exaltando o nome do Senhor. Esse é o verdadeiro adorador. O adorador inconsciente é aquele que tem que apontar, tem que ver, tem que ter a certeza do que é adorar. O verdadeiro adorador consciente. Eu quero crer que Jesus é maior que esse copo com água. Eu creio que Jesus é maior do que essa água do copo. Essa é a minha fé de adorador consciente. Explica isso. Eu estou vendo o copo, eu estou vendo a água. Mas eu não estou vendo Jesus. Mas eu creio. Eu creio nele. Eu creio que ele está aqui. Talvez você nem percebeu que está sentado do seu lado. Amém. Isso, pastor, pelo amor de Deus, é verdade. Amém. Se você não crê isso, pode ir embora. Desiste. Você precisa crer que o Espírito Santo está sentado do seu lado na bendita pessoa de Jesus Cristo. Encarnado. Porque os verdadeiros adoradores, o livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção dos fatos que se esperam. Ou seja, eu não preciso ver para crer, eu tenho que ver, eu tenho que crer sem antes ver. Fé de crente é essa, você não precisa ver para crer,
terminar aqui. Aleluia. O versículo 28. Após o Senhor explicar bem claro para ela quem é o verdadeiro adorador, porque ele fala para ela que Deus é Espírito e importa que os adoradores o adorem o Espírito em verdade. A mulher disse: eu sei que é mestre, que o Messias, versículo 25, chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Aleluia. Jesus se apresenta para ela e diz: eu sou o que te fala. Aleluia. Aquela mulher já tinha na sua conversão aqui a certeza de que o Messias viria e anunciaria tudo. Aí Jesus agora se apresenta para ela para formalizar a fé daquela mulher, dizendo: eu sou eu que falo contigo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória, glória. E quando isso acontece, os discípulos que estavam ausentes, que agora se aproximam, Glória a Deus. a Bíblia diz que eles se maravilharam. Aleluia. No versículo 28, a Bíblia diz que aquela mulher deixou o seu cântaro. Oh, aleluia. Por que ela deixou o cântaro? Porque ela não precisava mais de beber daquela água que ela ia buscar. Glória a Deus. Glórias, glórias. Aleluia. Hoje é noite de nós deixarmos o cântaro, porque nós não precisamos mais dessa água Amém. para vaciar nossa fé. Essa água que eu bebo é uma água natural que sacia a minha sede natural. Mas eu não preciso mais dessa água de forma espiritual. Eu não preciso basear minha fé nessa água. Minha fé está baseada na água verdadeira, a água que jorra da fonte da vida eterna. Aleluia. Escuta, rapidamente, é porque eu estou com a minha visão muito embaçada. Eu tenho que olhar aqui e não consigo enxergar. Eu quero te levar rapidamente. Eu já fui melhor do que isso. Eu conseguia ver melhor. Eu quero te chamar para ir comigo rapidamente, para te mostrar sobre essa água. Aleluia. No livro de João, capítulo 7, é mais à frente um pouquinho. Livro de João, capítulo 7, versículo 30, 37, 38. Aleluia. Versículo 37 diz assim: que no último dia, o grande dia das festas, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas correrão do seu ventre. De água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber aquele que nele cresce, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Jesus está falando para essa mulher por que ela deixa o cântaro, porque não havia uma necessidade dela beber da água. Aleluia. Porque a água estaria jorrando na fonte da vida eterna, dentro do seu próprio ventre. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E ela deixa o cântaro e corre. Glória a Eu quero Deus. finalizar aqui. Dentro daquele cântaro, a mulher trazia o seu pecado. Glória a Deus. A mulher trazia muitas confusões teológicas acerca dos judeus e samaritanos. A mulher trazia sonhos que provavelmente já teriam morrido. A Aleluia. mulher trazia
chegou até aquele poço que José hoje em dia. Aleluia. De você jogar esse cântaro de lado, deixar ele pra trás e voltar para casa, sã e salva, liberta de todas as frustrações da sua vida, liberta de todo engano teológico da sua vida. Sabe por quê? Porque ainda que os judeus não se dão por samaritano, o verdadeiro Deus para a sua vida sou eu. A partir de hoje, se você me adorar em espírito e em verdade, você não vai precisar ir para o monte. Não estou dizendo que o monte não é real. Você não vai precisar mais ir para o monte Gerizim. Você não vai precisar mais ir para Jerusalém ao templo, porque eu vou estar dentro de ti. Eu vou fazer o teu corpo como o templo do meu espírito. E todas as vezes que você precisar e você me chamar, eu vou estar ouvindo a sua voz. Este canto nesta noite dentro dessa igreja. Quebra ele em nome de Jesus. O cântaro que pede uma vida mais avivada em Cristo Jesus. O cântaro que pede você ter uma promessa de falar em línguas e mistérios e ser batizada com o Espírito Santo. Esse cântaro que impede a luta da salvação da sua família. Esse cântaro que impede a salvação dos filhos, a salvação dos seus amigos, daqueles que você pede, a libertação do seu lar, a libertação do emprego, na casa, da família. Esse cântaro hoje, em nome de Jesus Cristo, vai ficar dentro da igreja quebrado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Fala para o seu irmão. Joga para fora. Joga fora esse canto. Fala para ele, joga fora esse canto. Aleluia, Jesus. Não aceita ele mais para sua vida. Sabe o que significa esse canto? Esse canto não significa, sabe o quê? Louvado seja Deus. Aleluia. Esse canto não significa vida travada, vida cocheando em só o pensamento. Esse canto significa a parte de uma vida de uma pessoa que não quer reconhecer o verdadeiro Deus. Aquele que você não precisa escolher lugar para adorá-lo, basta você ser adorador. Aleluia. É bem certo que temos que estar na casa do Senhor. É bem certo que temos que ter uma vida voltada para Ele. Mas o dia que você não estiver na casa do Senhor, Ele sobreviver a adversidade da vida, você é adorador. Ela não vai te alcançar porque você é adorador. Amém, igreja? Sai com essa fé aqui nessa noite. Escuta uma coisa, não se preocupa se houve, não teve algum movimento a mais que você não possa ter percebido. Não se preocupa com isso não. O culto a Deus vai no começo, a palavra está sendo falada. Aleluia. Nós precisamos se preocupar em ser isso, verdadeiro adorador. Por isso que eu falei que o dia de chuva é o dia que eu mais gosto para a igreja. Porque tem bênção sobrando. Aleluia. E o verdadeiro adorador é louvado nessa ocasião. Louvado seja Deus. Eu congregava numa igreja, pastor Cláudio, que eu tinha que sair da minha casa, andar uma distância daqui, quase lá nos 60, talvez até mais que 60, muito mais. E não era em linha reta não, mas não era em linha reta não, não tinha carro não. O meu filho, ele era pequeno, eu devia ter 3 anos de idade, já andava. Mas o diabo é terrível. O diabo era terrível. O garoto, quando estava na hora de ir para a igreja, ele começava a chorar, dizer que estava com dor na perna. E eu tinha que subir um morro assim, descer, fazer uma curva assim, depois descer para chegar para a igreja. Morro de Barro. A irmã conhece Isabel. Morro de Barro. Chovendo. Eu botava ele no colo. Chegava na igreja, sempre muito sujo de lama. Mas estava lá adorando ao Senhor. Aleluia. O pastor olhava para mim e falava: rapaz, a sua bênção é bem grande hoje. Na volta, ele corria o culto todo, subia um monte de coisa que tinha lá de
estava lá adorando a Deus. Aleluia. Glória. Estava lá adorando a Deus. Aleluia. Hoje eu estou com 57 anos de idade. E eu quero continuar adorando Ele. Glórias. Hoje eu moro perto da igreja. Eu tive que semana passada me senti muito mal. Não consegui botar o pé no chão. Mas no sábado, os irmãos, na vontade de estar aqui para adorar o Senhor. Porque Ele que me dá força. Oh, glória. Aleluia. Quando te faltar força, vir para a casa do Senhor, porque o diabo no tempo presente é a astúcia que ele mais está usando. É causar desânimo no cristão para não vir para a igreja. Porque ele sabe que aquele dia é um dia que você pode sair vitorioso da casa do Senhor. Aleluia. Ele sabe disso. Ele causa todo tipo de desânimo. E o cristão daqui, o crente da temor, o crente daqui vai dizer, eu estou cansado. Escuta uma coisa, pastor, me perdoe, eu sei que eu estou passando a hora, mas deixa eu falar isso. Escuta bem. Aleluia. Quando eu e você falamos assim para Deus, Deus, eu estou cansado, eu não vou na sua casa. Se você... Eu não sei se eu falo isso, mas eu vou falar. Presta atenção. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou tentar trazer alguma coisa sobre o reino espiritual. Porque nós conhecemos muito o reino celeste, o reino terra, mas nós não conseguimos enxergar e ver com visão o lado espiritual. Quando você e eu falamos, hoje eu estou cansado para a igreja vir. Se você souber como fica o inferno, é uma alegria no final. Sabe por quê? Porque lá no trono da glória, lá no alto do céu, Deus chamou um anjo, escreveu tudo, isso é espiritual, que o anjo teria, o anjo Gabriel, que é o mensageiro, para trazer como bênção para aquela pessoa. Gabriel, quando ele começa a descer, não que ele, Deus não seja onipotente, onisciente, onipresente, Deus não vê que o crente não vê, mas quando Gabriel começa a descer, ele olha, mexe, fulano não está lá não, volta de novo. O reino espiritual, tanto das ordens malignas, como das ordens espirituais da bondade que é o céu se entristece, o inferno se alegra. Quando eu abro a minha boca e digo que eu estou cansado. Jesus Cristo, quando ele vai para o Calvário, passa pelaquela via cruzes, ele estava cansado. O cansaço de Cristo não era só físico. O cansaço de Cristo não era só físico, era o cansaço de dor no corpo. O seu corpo estava ferido, maltratado, moído, dilacerado, mas ele conseguiu andar 1 hora da pretoria até o Calvário. 1 hora, sem se cansar. Pastor, ele se cansou e caiu sim. Caiu. Sabe por quê? Aleluia. Porque ele teve que mostrar que mesmo ele sendo filho de Deus, ele poderia ainda viver na dependência do próprio Deus. Quando eu e você abrir a boca e falar assim, hoje eu não vou na igreja, não estou cansado. Lembre-se que lá no inferno, muitos e muitos demônios se alegraram por essa palavra. Aleluia. Lembre-se disso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ver semana que vem você Aleluia. né, pastor? O negócio é sério. Eu quero ver. Amém? Está tomando banho, vai para a igreja. Chega cansado. Eu não estou cansado. Você vai embora dessa porta. O inferno se alegra quando eu digo que eu não vou à casa de Deus. Glória. O inferno se alegrou durante muito tempo na vida daquela mulher samaritana. Foram muitos anos vivendo numa teologia falsa, fingida de um adorador. Quando ela